O Brasil, em 45 anos, montou um parque industrial vigoroso, se transformando em uma das maiores economias do mundo. Em seguida, entra no processo de sucateamento, falência e fechamento das fábricas. Tudo bem? Bem-vindo. Eu sou Carlos, editor do canal Escola de Mutação. Hoje eu vou falar sobre um tema, resumidamente, sobre um tema que é a industrialização brasileira e, infelizmente, a desindustrialização brasileira, que infelizmente aconteceu, né? Porque a indústria é a grande geradora de riqueza. Então, em 1930, Getúlio Vargas toma o poder, né? Vai presidente da República, isso representando, na verdade, os anseios da classe industrial urbana, né? Que até aquele momento o Brasil viveu uma situação muito agrária, ligada ao setor agrário. E com essa disputa, já com o arcabouço industrial pronto, começou a haver uma disputa de poder entre o setor agrário e o setor industrial. E esse governo Getúlio, ele justamente começou um processo de industrialização. Em 43 a gente já pode citar a CLT, que foi a grande fundamentação, né, da classe trabalhadora, e a possibilidade realmente de uma organização fabril industrial em cima de uma legislação sólida. Então, de 30 a 45, esse primeiro período do Getúlio, Estado Novo, 37 a 45, onde se fez a CLT, onde se fez todo um processo de avanço e financiamento ao setor industrial, o Brasil sai de 45 já com, vamos dizer assim, com uma estrutura, uma base para formar uma indústria, quer dizer, mais forte, uma indústria para valer. Eu acredito que em 45 o Brasil não era ainda um país industrializado. Mas, a partir de 40, terminado o Estado Novo, volta à cena da política Tancredo Neves, que tinha se afastado porque ele não aceitava aquela ditadura do Estado Novo e passa a ser realmente o grande mediador dessa transição do Brasil agrário para o Brasil industrial. Tancredo Neves negocia, né, com toda a sua habilidade política, a parte de financiamento, de estrutura, de apoio ao setor industrial, e o Brasil realmente começa a transitar de agrário para industrial. E a terceira fase da industrialização, que realmente talvez tenha sido a mais assim, impactante, foi justamente após, passando por Juscelino, também, aquilo tudo, mas a questão propriamente do milagre econômico, que começou em 68. É um aporte imenso de capital estrangeiro, injetou aquelas indústrias que já tinham uma base formada, né? E de posse de um capital, de um financiamento, expandiram o maquinário, expandiram o seu parque industrial, e o Brasil, em meados da década de 70, já era um país efetivamente industrial. A indústria do Brasil estava plenamente desenvolvida em torno a meados do século, da década de 70. A partir daí, nós começamos uma outra fase, em que, a partir de 1980, começa um processo recessivo no país. E um processo lento e gradual de sucateamento da indústria nacional, por vários fatores, inclusive, principalmente pelo fator recessivo, né? Diante de todo um quadro internacional, de toda uma mudança de política global, fim da Guerra Fria, e o Brasil começa a entrar num processo, a indústria nacional começa a entrar num processo de empobrecimento. Quando chega meado da década de 90, que foi exatamente a aplicação do Plano Real, que foi de acordo, né, com o consenso de Washington, a indústria já estava sucateada, né, mas ela tinha sua base, ela tinha o prédio, ela tinha o maquinário, mesmo que ainda ocioso, mas estava lá o maquinário, tinha a figura do industrial, porque a atividade industrial ela é bastante complexa, ela precisa de quem entenda daquilo, né? Precisa de uma cultura industrial. Estava tudo ali, tudo pronto para se reativar um processo de desenvolvimento, de readaptação, repotencialização da indústria nacional. Mas, com o Plano Real, já havia aquele acordo internacional em que, em resumo, se queria que o Brasil voltasse a ser um país exportador de matéria-prima e importador de manufatura. Nisso, produtos chineses estavam tomando conta do mundo inteiro, provavelmente para promover com esse mercado chinês imenso, né, de mercado interno deles, com mais de 1 bilhão de pessoas,
promoveu um equilíbrio entre moeda e produto. Acho que foi a opção usada, né, pela política global para equilibrar as finanças, né, e o mercado a nível mundial. Nisso, a medida mais forte dentro do Plano Real foi justamente o câmbio 1 por 1. A título de controlar a inflação, que já estava controlada, o governo baixa essa medida cambial. Nisso, os produtos da indústria estrangeira começaram a chegar no Brasil, inclusive da indústria americana, chegar no Brasil por metade do preço do que produzia e podia vender a fábrica nacional. Isso realmente liquidou a indústria nacional, né? Então aquela sucata que era recuperável, né, ela deixou de existir, as fábricas tiveram que fechar, na sua grande maioria, né, de uma forma mais ou menos generalizada, e se matou a cultura industrial, que é o mais difícil de conseguir. Você não passou a não ter mais o filho do industrial, o neto do industrial, e se efetivamente liquidou a cultura da indústria. Hoje o Brasil importa a mercadoria e ninguém quer ser industrial. Isso está fora do nosso processo cultural. Então, em resumo, o Brasil passa, né, em 45 anos, conseguiu montar uma indústria fabulosa, né, a nível de modelo para o mundo inteiro, transitando entre 6º e 8º PIB do mundo, baseado nesse processo industrial. Em algumas décadas, menos tempo, e com um golpe fatal do Plano Real, do câmbio flexível de 1 por 1, o Brasil realmente passa a ser um país desindustrializado. Então essa é a realidade do país hoje. Infelizmente, nós tivemos um processo de regressão nas últimas décadas. É isso aí. Infelizmente, esse é o quadro, mas se você está gostando, compactuando com essas ideias, se inscreve no canal Escola de Mutação. Obrigado.